Alô, 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 tudo bem com vocês? Pessoal, gravando o Segue o Fio de hoje, eu aprendi muita coisa importante. E se eu fosse vocês, não dava mole, né? Prestava bastante atenção. Para começar, vocês lembram que rolou um papo de que o ator Arthur Aguiar tinha compulsão alimentar? Vou explicar para vocês. O campeão do Big Brother Brasil 22 estava confinado na casa. E ele foi criticado pela mulher dele, que é ex-BBB e coach, Mayra Card, simplesmente porque ele estava comendo muito pão. Olha só o que ela disse. Você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 quilos, se foram à toa. 30 dias batalhando nesse corpinho pra tá aí, bonito, à mostra pro Brasil inteiro ver. E você me comeu pão. Não faça isso. Ela postou esse vídeo aí nas redes sociais e também reclamou que ele não estava com o abdômen tão definido quanto ela gostaria. O pessoal na internet criticou essa cobrança da Mayra. Diz também que essas dietas restritivas podem não ser saudáveis e também cogitaram que ele estaria desenvolvendo um caso de compulsão alimentar. Mas pera lá, será que isso tudo é verdade? Será que ele realmente tem compulsão alimentar? Bom, se isso tudo é verdade, eu não sei, mas o Segue o Fio vai te explicar o que é compulsão alimentar, ou melhor, transtornos alimentares, porque pra mim, transtorno e compulsão era basicamente a mesma coisa. É sinônimo, sabe papo de sinônimo? Pra mim tava ali, ó. Só que compulsão nada mais é do que um dos transtornos alimentares que a gente já conhece. Por exemplo, vocês já ouviram falar na anorexia, certo? Pois é, ela também é um dos transtornos. Para entender esse assunto, eu conversei com a psicóloga clínica Vitória Talbot. Ela faz parte do Núcleo de Assistência aos Transtornos Alimentares, Zunata, aqui do Rio de Janeiro. E uma informação que ela me deu que eu falei, gente, isso aí eu nunca ia imaginar. 80% dos transtornos alimentares que existem aparecem ou se desenvolvem na adolescência. Eu não tinha a menor ideia, não fazia ideia dessa informação. Então, para vocês ficarem ligados, não errarem mais, entender o que é um transtorno, o que é uma compulsão, o que é anorexia, se inscreve no canal, deixa like, ativa o sino, compartilha esse vídeo com todo mundo. Fechado? Então, vamos de vinheta e siga o fio. Transtorno alimentar é algum costume que você adquire na sua alimentação e que te traz algum prejuízo. Ele pode ser físico ou psíquico. A psicóloga clínica Vitória Talbot me disse o seguinte, que você não pode ter mais de um transtorno alimentar. Por exemplo, se você tem compulsão, você não pode ter bulimia. Se você tem bulimia, você não pode ter anorexia. Pegou aí? Os transtornos alimentares, de forma geral, são transtornos clínico-psiquiátricos, né? Eles têm essa interface entre a área clínica e psiquiatria, onde há um comprometimento na alimentação, no comportamento alimentar e na forma em que o indivíduo vivencia o próprio corpo e a própria autoimagem, né? Isso levando a um sofrimento psicossocial importante, tá? Os transtornos alimentares têm vários. O importante notar que eles são mutuamente excludentes, então você não pode ter mais de um transtorno alimentar ao mesmo tempo, mas eles têm uma patoplastia, onde a forma onde eles se manifestam pode ser diversa. Então, uma pessoa pode, em um momento da vida dela, por exemplo, ter, digamos, uma anorexia nervosa, e em outro momento, especialmente se não for bem tratado, né, pode aparecer um transtorno de compulsão alimentar ou uma bulimia nervosa, por exemplo. Agora que vocês já sabem o que é um transtorno alimentar, eu vou te dar exemplo e explicar quais são os mais comuns. Nós temos a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E vocês sabem a diferença entre eles? Olha, eu não sei. Então, Vitória, quebra esse galho e explica pra gente. Os principais são a anorexia nervosa, que consiste basicamente de um medo mórbido da pessoa de engordar. Isso leva ela a ter um comportamento extremamente restritivo, né, chegando a um peso
de um IMC, um índice de massa corpórea abaixo do considerado saudável para a altura e idade daquela pessoa. A bulimia nervosa, a gente vê um comportamento de restrição, seguido por um episódio de compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela consiste em comer uma quantidade muito maior de alimentos do que uma pessoa normalmente, naquele mesmo contexto, comeria, né, seguido de um comportamento compensatório. Então, vômito, uso de laxantes, diuréticos, exercícios em excesso, gerando também um sofrimento psicossocial. Temos o transtorno de compulsão alimentar, que é muito parecido com a bulimia, mas não tem o fator do comportamento compensatório. Então, a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar, gerando, né, um sentimento, uma sensação de vergonha, de culpa muito intensa, mas ela não purga, não tem esse comportamento compensatório. E é importante a gente denotar também, quando a gente fala de uma compulsão alimentar, de um transtorno de compulsão alimentar, é o critério temporal. Então, uma pessoa que tem um episódio de compulsão na vida, não necessariamente ela tem um transtorno de compulsão alimentar. Para fechar um critério, a gente precisa de pelo menos um episódio de compulsão, uma vez por semana, no período de 3 meses. Vários fatores levam você a desenvolver um transtorno alimentar. Por isso, eles são chamados de multifatorial. Mais uma informação que me impressiona é que 80% dos transtornos alimentares são desenvolvidos durante a adolescência. Até porque todo mundo sabe, né? Adolescência você tem muito medo, muita insegurança. Mas olha só, não vai achando, Matheus, já passei da adolescência, tô aqui, blindado. Nada disso. De tratamento, novamente, preferencialmente, com uma equipe multidisciplinar especializada. Então, a nutricionista entra com todo o tratamento nutricional, a psiquiatria entra com a parte dos psicofármacos, dando apoio à psicologia também, que é fundamental, apoio psicológico, e a parte clínica, que vai olhar para todo o quadro, né, hormonal, de taxas importantes, eletrolíticas e até cardíacas desse indivíduo. Os transtornos alimentares, assim, os estudos mostram que 80% deles se apresentam, digamos assim, no período da adolescência, mas isso não descarta outras idades, tá? Uma pessoa pode ter um transtorno alimentar lá para os 20, 30, 40 anos ou até mais. Existem 3 tipos de fatores que levam a pessoa a desenvolver um transtorno alimentar. Vou listar aqui para vocês. Primeiro, são os predisponentes, que são os fatores genéticos. O segundo são os desencadeantes, que a gente pode citar como exemplo aquelas dietas super restritivas. Não coma glúten. Glúten é o vilão, hein? Cuidado! Não coma carboidrato. E aí não coma uma coisa, não coma outra coisa. E aí vira uma restrição só e você não acaba não comendo nada. E o terceiro são os mantenedores. Como exemplo, a gente tem o culto da sociedade ao corpo magro. Já repararam no seguinte? Uma pessoa vai elogiar a outra e fala assim: nossa, fulana tá linda, fulana tá magra. Nossa, fulana é bem sucedida, magérrima. Mas vocês já pararam para perceber ou pensar? Mas vocês já pararam para pensar que essa pessoa ela pode estar magra por causa de uma depressão, por exemplo? Os fatores mantenedores pode ser também o culto ao corpo, magro especificamente, né? A gente vive numa sociedade que associa magreza necessariamente à beleza, magreza a sucesso, magreza à felicidade. As pessoas comentam muito sobre o corpo dos outros, e isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, o corpo do outro é do outro, ele não nos diz respeito, né? Pode ser um gatilho enorme para uma pessoa você elogiar a magreza dela, sendo que ela ficou magra porque ela estava deprimida, por exemplo. Né? Assim, eu fico pensando em como que a gente pode ampliar o nosso repertório de elogios para além do estético, para além do corpo. Como que a gente pode ampliar o nosso repertório de elogios para além do estético, do físico? Então, elogiar uma qualidade do trabalho de uma pessoa, uma característica da personalidade da pessoa, como ela é uma ótima profissional, ou empresária, ou mãe, ou filha, enfim. Eu vejo isso como, para algumas pessoas, até um exercício e um desafio, né? Porque ficam tão apegadas ali às questões estéticas,
que pode ser desafiador, mas uma novidade interessante também. Gente, por fim, a gente volta ao caso Arthur Aguiar. A Vitória me explicou o seguinte, que é impossível fechar um diagnóstico sobre o Arthur só com as imagens do reality show. Até porque, gente, ele está inserido num ambiente atípico. Lá, por exemplo, existem provas de restrição alimentar. Então, se ele só tem pão para comer, ele só vai comer pão. Então, a gente não pode fazer um recorte de um contexto extremamente atípico e diagnosticar uma pessoa, né? Os transtornos alimentares precisam ter um acompanhamento longitudinal para que um diagnóstico possa ser fechado. O que a gente pode observar são os comportamentos alimentares daquela pessoa, especialmente quando a gente fala, né, desse contexto de fulano não pode comer isso, não pode comer aquilo, a gente vê muito claramente o ciclo da restrição e da compulsão. As pessoas restringem, fazem uma restrição quantitativa ou qualitativa dos alimentos, chega uma hora que não aguentam, vão para uma compulsão, um episódio compulsivo, de excesso, enfim, e por esse excesso podem voltar a fazer uma restrição e assim segue o ciclo. Mas, novamente, a gente não pode fechar um diagnóstico para o Arthur ou para ninguém, né? Eu acho que seria tanto quanto antiético. Olha, eu vou ficando por aqui. E se você tem dúvida, curiosidade, quer saber mais, entender sobre transtorno alimentar, bulimia, quer saber? g1.com.br, não tem jeito. Deixa esse like antes de sair daqui e vai lá no G1 para conferir todas as matérias sobre o assunto, beleza? Tchau e até o próximo Segue o Fio. Tchau!